Começando mais um episódio do Mulher Palestrante aqui para vocês. E nossa gravação está acontecendo aqui em Orlando. Tem uma convidada muito especial com a gente nesse estúdio lindo que é dentro da Alaska Tech Store, nosso apoiador de mídia, apoiador aqui com a gente. E eu quero contar quem é a nossa convidada. Ela veio lá direto de Atlanta para cá, veio gravar com a gente, contar a sua trajetória e ensinar muito, porque a gente quer aprender aqui com você sobre posicionamento e autoridade no mundo todo, que é o que você faz. Seja bem-vinda. Muito obrigada, mas eu vim aqui aprender, porque não tem como não aprender com ela, né? A melhor das melhores. Vamos aprender juntas, então. Então tá, Dividir combinados. conhecimento. Como que você começou a entender que você poderia ajudar outras pessoas através da sua trajetória profissional, pessoal, a atuar nessa área do posicionamento e autoridade? No meio do caminho, sabe? Quando você percebe que você já está fazendo, poxa, olha que eu estou fazendo isso, sabe? Não fui me preparando para isso. A vida foi me preparando, né? No meu trabalho, ajuda uma pessoa aqui, ajuda outra pessoa ali, ajunta as mulheres, ajunta as pessoas para falar de algum assunto. Quando você acorda, você está liderando. Não foi planejado, né? Foi acontecendo suavemente. Essa é a melhor visão, quando você começa a ver que Deus vai te levando para um caminho e você fala, nossa, descobri meu propósito. Porque muita gente, às vezes, chega nos Estados Unidos e fica perdido com o que fazer, por onde começar. Fica muito perdido, principalmente porque, na maioria das vezes, ele não pode exercer aqui a profissão que exercia lá. Então, tem que encontrar um outro caminho, né? Então, a pessoa, a princípio, alguns demoram menos, outros demoram mais, mas ela tem que se refazer, né? Dar um outro significado para muitas coisas na vida e ter abertura para fazer coisas novas, para aprender coisas novas. E como que foi para Dila essa mudança de vida quando você veio do Brasil aqui para os Estados Unidos? Conta um pouco dessa sua trajetória. Então, em muitos sentidos não mudou, porque eu sempre fui comunicadora, né? Eu já fiz programa de rádio no Brasil, eu sempre fui muito boa para me expressar com as pessoas, né? Então, esse lado eu só dei continuidade, aprimorei em muitas áreas, mas eu já era empresária no Brasil, eu já liderava no Brasil, né? Eu trabalhava com a minha irmã, ela tinha uma rede de laticínios, a gente trabalhava juntos, eu tinha um laticínio e a gente lidava com muitos funcionários e então eu sempre tive essa facilidade. Quando eu cheguei aqui, o meu maior desafio foi a língua, porque as outras ferramentas eu fui só aprimorando, desenvolvendo, mas eu já cheguei, entrei para a escola e aí as portas vão se abrindo, né? Legal a gente falar sobre a questão das portas, porque muitas vezes a gente falando de qualquer lugar do mundo, para você conseguir abrir uma porta, pode ser até fácil, mas permanecer com ela aberta é que é o desafio. E falando dos nossos valores pessoais, o quanto a gente consegue deixar essas portas abertas. Queria que você falasse sobre esse tema, porque eu acredito que nessa estrada de Estados Unidos você já viu muita coisa. Muitas coisas. E vi muitas pessoas perderem oportunidades, porque as pessoas ficam assim, eu só preciso de uma oportunidade. Mas quando ela chega, a pessoa não está preparada para ela. Então, não é só esperar por uma oportunidade. A gente precisa se preparar para quando a oportunidade chegar. E ela chega. Então, quando você está preparado, a porta abre, você entra e permanece. Se você não estiver preparado, e se você também não estiver preparado como pessoa, e por isso é tão importante a gente trabalhar o desenvolvimento pessoal, né? Se ela não estiver preparada para a pessoa, da mesma forma que a porta abriu, ela se fecha. E aí as pessoas perdem a oportunidade e a oportunidade também de se desenvolver e crescer como ser humano e profissionalmente falando. E para conseguir ter essas oportunidades, o que é o posicionamento para qualquer área? E você atua com isso, ensina muitas pessoas, queria que você falasse dessa área.
Eu falo muito nas minhas palestras sobre posicionamento feminino. Eu não gosto dessa palavra empoderamento, né? Isso já dá logo uma intenção de competição com o homem, né? Então eu não quero ser empoderada em nada. Eu já sou empoderada. Deus já me deu eh, a liberdade para aprender aquilo que eu quiser aprender e ter autoridade sobre esses assuntos. Mas eu preciso me posicionar naquilo que eu quero fazer, preciso me posicionar em todas as áreas, religiosamente, espiritualmente, né? Não religiosamente, errei a palavra, espiritualmente, profissionalmente. A mulher precisa ocupar o seu lugar, se posicionar ali, né, de maneira ética, profissional e respeitando o lugar do outro, né? A minha liberdade vai até onde começa a sua. Então isso é não só com os homens, mas com outras mulheres também. Então a gente fala muito sobre isso, sobre posicionamento. E como que as pessoas conseguem aprender mais sobre autoridade? Porque muita gente quer impor muitas coisas. Eu falo isso porque há pouco tempo eu fazendo essa transição de estar mais no Brasil, de vir mais para cá, até mesmo essas gravações acontecendo por aqui, a gente falando de mídia, mas as pessoas, eu sempre escutei nas mesas, as pessoas falam assim: tem que chegar assim, você consegue construir a sua autoridade, mas nunca deixe de lado a sua essência, porque aonde você está, aqui a gente está conversando nesse exato momento, quem está falando de nós quando nós não estamos juntos na mesa? E você ensina muito bem sobre isso, né, Dila? Eu costumo falar assim que as pessoas, a maioria delas não querem ter autoridade no sentido de serem respeitadas. Elas querem que as pessoas tenham medo delas, né? Existe uma diferença. Eu tenho autoridade sobre você em que sentido? Você olha para mim e me respeita ou você tem medo do meu julgamento? Ou se a gente trabalha juntas e por acaso o meu cargo é maior que o seu, você me respeita ou tem medo de perder o seu cargo, né? Então, ter autoridade sobre algo é, acima de qualquer coisa, ter conhecimento daquilo que você está falando. Você entregar exatamente aquilo que você está se propondo. Então, quando você tem autoridade num assunto, entrega nada mais, nada menos, às vezes até mais do que você prometeu, ali você tem autoridade. Principalmente quando você sabe olhar para o outro e conquistar o respeito dele, não medo. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Eu quero que respeite o meu trabalho, né, a forma com que eu faço as coisas e estou sempre aberta a aprender. Não estou numa caixa. Por mais que eu tenha autoridade num assunto, eu sempre vou aprender mais sobre ele. E esse aprendizado constante É, é que consegue trazer um resultado de tanto tempo. sim. E é assim que você foi construindo a sua carreira aqui. Quero que você fale um pouco da revista, que é sucesso, a Viver Magazine, que muitas pessoas têm esse desejo de estar dentro da revista porque construiu essa autoridade. Sim, a Viver Magazine em Atlanta, ela é chamada carinhosamente de patrimônio da comunidade brasileira, porque ela existe desde 2002, né? Então, ela cresceu junto com a comunidade, ela participa das alegrias e das lutas e das tristezas e das conquistas dos membros da nossa comunidade. Então, tem pessoas que chegam para mim e falam assim: Dila, eu tenho todas as edições, eu coleciono. E eu acho interessante porque, por exemplo, nos eventos que a gente faz a cobertura, tem as fotos das pessoas, eles pegam, mandam para o Brasil, né, para a família ver o que eles estão conquistando aqui, eles colecionam. Algumas pessoas falam para mim assim: por que você ainda imprime revistas? Eu imprimo porque eu sei que as pessoas gostam de pegar, de mandar para o Brasil, de guardar. É parte da história da vida delas. Então, a Viver Magazine faz parte da história da vida dos imigrantes brasileiros. E esse é o seu diferencial, Sim, porque as pessoas podem criar revistas e pode. criam
em vários lugares do mundo. Sim, Mas uma revista que tem uma pessoa que entra ali e visualiza é uma coisa. é, Outra coisa é ter uma revista sim, impressa. Quantos exemplares vocês é. têm mensalmente? A gente tá a gente tem presença online também, né? A Viver Magazine é impressa e é online também. A gente imprime 5.000 revistas, distribui em 180 pontos, né, brasileiros. Supermercado, salão de beleza, igrejas, onde tem brasileiro tem a Viver Magazine. Então, para quem prefere, para quem já é do digital 100%, tem a revista online, graças a Deus, a interação da revista fora de Atlanta, fora da Geórgia, é muito grande. Tanto isso é verdade que, carinhosamente, eu sou frequentemente convidada para participar de coisas como, olha só, como o podcast Mulher Palestrante aqui na Flórida. Da mesma maneira, eu sou convidada para ir para o Texas, para ir para outros estados, por causa da Viver Magazine. É. E junto ao seu legado, que é a revista, você tem uma fundação. Como que foi o desejo de criar a Little Brasil? Então, partiu do governo americano essa atitude. Porque a Viver Magazine, apesar de fazer constantemente trabalhos voluntários e sociais, isso faz parte também da Viver Magazine, ela é o meu business, né? É o meu negócio. Então, até o ano passado, é, até há 2 anos atrás, não existia na Geórgia nenhuma instituição oficial que fosse apoio para a comunidade brasileira. Por exemplo, os hispânicos, eles têm a Associação Latina, que deveria ser uma instituição que apoiasse os brasileiros também. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, eu fui convidada pelo governo americano para abrir a fundação, né, a Little Brazil Foundation, justamente para que o governo pudesse apoiar a fundação, porque a Viver é meu business, fica mais difícil para eles darem apoio financeiro para os nossos projetos, né? Mas a fundação não, aí eles podem apoiar mais. Então, quando eu fui convidada, eles falaram assim para mim: a gente conhece o seu trabalho, a gente sabe quem você é, então você é a pessoa certa para abrir essa fundação para que eles pudessem apoiar. Tanto que agora a gente está desenhando vários projetos e alguns eles vão abraçar os nossos projetos, né? Então, se fosse com a Viver, eu não teria essa liberdade. E assim vai crescendo. Como que as pessoas podem apoiar? De que forma que as pessoas podem apoiar a fundação? Então, o site da Little Brasil é littlebrasilfoundation.org. Lá tem alguns já dos nossos projetos, né? Lá tem um botãozinho para você clicar, para você fazer as suas doações. Graças a Deus, nós temos aqui nos Estados Unidos empresários muito bem-sucedidos em suas empresas. O que a gente precisa agora é conscientizar essas empresas de que 100% de doação que eles fazem para as fundações é deduzível no imposto de renda. Então, tudo que a gente faz é com o apoio financeiro das pessoas. Então, se você quer abençoar e colaborar com os nossos projetos, entra no site, faz sua doação. A gente tem lá um programa que eu acho muito interessante para a gente que é brasileiro. Eu vejo muitos brasileiros apoiando projetos na África, no Haiti, né? É maravilhoso isso. Mas eu tenho um compromisso de devolver um pouquinho e de abençoar o Brasil. E foi por isso que eu abracei um projeto no Brasil que chama Nossa Missão, que é lá em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, onde é uma África dentro do Brasil. De tamanha é a necessidade das pessoas ali. Então, eu fiz um compromisso de doar cestas básicas para aquele lugar, para aquelas pessoas, porque elas realmente não têm o que comer. Então, tem esse projeto, se você quiser fazer parte disso, uma cesta básica está em torno de R$ 80, né, menos de $20. Então, se uma pessoa fala, eu quero doar uma cesta básica por mês, abençoar uma família com alimentos, porque tem gente que doa uma vez e não doa nunca mais, mas as pessoas comem todos os dias, né? Precisam comer todos os dias. Então, menos de $20 para você abraçar uma família, adotar uma família e fazer parte desse projeto. Maravilhoso. É muito legado, muita história. E falando agora sobre o que a Dila carrega, os projetos que você desenvolve,
pensando sempre em como ajudar outras pessoas. E agora falar dessas pessoas, principalmente as mulheres que nos assistem, essa decisão de estar no palco. Porque para conseguir tudo isso acontecer, existe muitos bastidores e as pessoas precisam saber um pouco de que sim, tem desafios, mas o sucesso do palco compensa. O sucesso de ver outra pessoa conseguindo, por exemplo, Sim, comer bem, com um projeto sim. social, pessoas que acabam tendo essa autoridade dentro da sua revista, ou até mesmo assistindo às suas palestras, isso compensa tudo. Compensa tudo. E assim, convivendo, né, com muitas mulheres na nossa comunidade, elas chegam para mim e falam: Dila, eu queria aprender a falar em público, eu queria aprender a fazer eventos, eu queria fazer coisas parecidas com o que você faz. E é por isso também que eu quero levar a Gisele para Atlanta, para ela ensinar mais as nossas mulheres. Eu já ensino muito, eu já falo muito, mas você tem programas específicos, né, para ensinar as mulheres a estar no palco, a se expressarem melhor. E as pessoas têm dificuldade em se expressar, elas querem fazer as coisas e muitas vezes não fazem porque acham que não estão prontas. Mas assim como a gente começou no começo da conversa, eu falando que eu não me preparei para fazer nada, eu fui me preparando no percurso. É a mesma coisa para você se expressar melhor, para você estar no palco. Então tem que aprender e já ir fazendo ao mesmo tempo, né? E você vai desenvolvendo. Então, o palco, para mim, sempre foi muito presente na minha vida. Primeiro com a música, porque lá atrás, da minha adolescência até os 24 anos de idade, eu estava muito no palco com a música. Então, sempre foi um lugar confortável para mim. Mas depois que eu fui para Atlanta e comecei a trabalhar, eu fui jogada também no palco, porque começou falando com uma pessoa, depois com duas, depois com três, depois foi ficando grande. Quando eu vi, eu estava num palco ensinando mulheres, conversando com mulheres, preparando mulheres para esse novo lugar que elas querem ocupar. Eu, às vezes, fico muito triste porque alguém chega para mim e fala assim: eu queria tanto fazer stories, mas eu preciso emagrecer. Não vai fazer nunca. Porque fica esperando estar perfeito, fica esperando emagrecer. Não, gente, faz agora. Depois que emagrecer, faz de novo. Né? Depois que, conforme for melhorando, o seu material também vai ficando melhor. Então, independente como você está, começa. Vai fazer as stories, vai mostrar seu dia a dia, seu estilo de vida. Tá vendo só? Muita experiência e a Dila acaba passeando, se movimentando em várias regiões, por isso que ela está aqui em Orlando, porque ela leva a palestra sobre posicionamento. Queria que você falasse sobre isso, porque muita gente que pode nos assistir, e até mesmo nas suas redes sociais, as pessoas saberem que você Sim, tem todo esse know-how e o quanto você pode ajudar profissionais nessa parte do posicionamento. sim. Quando você começa a aprender mais sobre os assuntos que você quer dominar, você acaba se posicionando de uma maneira de destaque, que as pessoas vão olhar para você, né? Então, o posicionamento feminino, ele precisa estar bem conectado com uma boa comunicação. Você vai acabar liderando. Então, você tem que aprender sobre liderança, sobre comunicação, para você se posicionar em um lugar de destaque. Então, eu falo muito sobre isso nas minhas palestras, né? Se posicione, independente se você vai agradar ou não. Se posicione, coloca o que você pensa. Não entrar dentro de uma caixa e não sair dela. Eu não estou dentro de caixa nenhuma. Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião sobre um assunto. Mas se você me mostrar aquilo de uma maneira melhor do que eu já penso, eu mudo de ideia. Mudo de ideia todos os dias, se for preciso. Então, o que é o posicionamento? É você não ter vergonha, não ter pudor de mostrar o que você pensa, de falar do que você acredita, sem medo de que a outra pessoa não concorde com você. Porque é difícil você ter diálogo com as pessoas tendo a obrigação de concordar com tudo que ela está falando. Posicionamento é eu colocar o que eu penso na mesa, independente se você vai gostar ou não. Excelente, olha, uma aula aqui
Quero convidar vocês Tem que para ter seguir. coragem para fazer É isso, né? verdade. Seguir a Dila nas redes sociais, conhecer mais sobre o trabalho que ela faz, que é um trabalho incrível. Se você quer ter ela nos seus eventos, com certeza vai ser um momento especial e um momento de ouro para o seu evento. Fica o Sim. convite para todos. Eu faço também, as minhas palestras são todos, tanto posicionamento como liderança, como comunicação, tudo que eu faço é com princípios cristãos, porque eu sou cristã. Então, eu tenho esse posicionamento. Tem coisas na minha vida que são inegociáveis. Então, se você quer aprender comigo alguma coisa, saiba que a primeira coisa que você vai aprender, que você tem que colocar tudo na presença de Deus primeiro, senão a possibilidade de dar errado vai ser grande, independente do seu conhecimento, seu posicionamento e da sua autoridade. Entregue tudo a Ele e tudo mais Ele fará. Uau, que lindo! Obrigada por você estar aqui. Obrigada por essa parceria, por você me abrir as portas, não só com parceiros de negócios, mas também de Atlanta. Fico muito feliz. Tem porta não, já quebrei os muros, eu já pus Ah. você para dentro. Eu quero ela na minha vida para sempre, nos negócios, é aquele tipo de pessoa que você quer perto, tanto para rir como para trabalhar, para estar perto, para estar junto. Atlanta é um oceano azul, precisa de pessoas boas, precisa de profissionais éticos e eu cuido muito assim, para que a gente possa receber lá, de braços abertos, pessoas que vão nos ensinar muito. Eu tenho muito a aprender com você, Gi. Que bom, estou muito feliz dessa caminhada de ter conhecido a Dila. E claro que eu tinha que trazer ela para o Mulher Palestrante para falar da trajetória dela e ajudar todos vocês. A gente fica por aqui, segue lá. Viver Magazine, Dila Campos, a Little Brasil Foundation. Para saber mais sobre Mulher Palestrante, é só entrar em contato com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.